Olá a todos e a todas que nos acompanham em nossas aulas de Direito, em especial as aulas de Direito Penal, em que fazemos atualizações. Em nossa última atualização, nós falamos do ativismo judicial. Como prometemos no final da nossa atualização, hoje nós falaremos do sistema prisional e o impacto quanto à ressocialização e reintegração dos detentos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que, por favor, nos ajude fazendo a sua inscrição em nosso canal. Mesmo que você não tenha intenção de seguir o canal, nos ajude fazendo a inscrição, não vai tirar nada de você. Desta forma, quem se inscreve está nos ajudando a melhorar o conteúdo do canal. Ficaria grato. Bom, a nossa sociedade como um todo, em especial aqueles que visitam, ou seja, os familiares que visitam seus parentes, irmãos, pais, mães, etc., nos presídios, é que tem vivenciado de forma muito mais clara como são tratados estes presidiários. E como são suas celas prisionais. O nosso intuito é de informar objetivamente a forma que os detentos são tratados nas prisões e se estas formas estão ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana ou ferindo a lei de execução penal, se esse tratamento está dentro da realidade do sistema carcerário brasileiro, se ele contribui para com a ressocialização ou se contribui para o aumento do crime. Haja vista que o nosso sistema carcerário brasileiro, pela falta de estrutura e pela ineficiência do Estado, ao invés de ressocializar, deixa margem para as organizações criminosas que ali se encontram se aproveitarem do próprio sistema. De forma que o Estado deve capacitar profissionais, criar uma assistência jurídica eficiente, rever modelos de unidades prisionais, rever os modelos das unidades prisionais, além de estimular o trabalho, não só como forma de custear o detento no centro prisional, mas também para ajudar aos familiares que ficaram desamparados. Assim, é fundamental que o poder público e a sociedade civil trabalhem juntos para criar políticas de recuperações dos detentos, promovendo a volta ao convívio social. Se observarmos o que dispõe a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, lá em seu artigo 10, onde cita que a assistência ao preso e ao internado com o dever do Estado objetiva prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, estendendo-se esta ao egresso. Prevê, entre outras atenções básicas, que devem ser prestadas aos presos assistência psicológica, educacional, jurídica, religiosa, social, material e à saúde. No entanto, o que se pode observar é que, na realidade,
a ressocialização não funciona em sua plenitude. Ao contrário, ela fortalece o crime. Os presídios não ressocializam, estão fortalecendo o crime. Haja vista que, devido ao grande número de detentos, a cadeia tornou-se um ponto de venda e distribuição de drogas. De forma que a consequência desta realidade faz com que a criminalidade aumente. Tais problemas nos mostram claramente que o sistema ele não consegue atingir o objetivo para o qual foi criado, pois não são aplicadas as garantias fundamentais para o qual foi criado a Lei da Execução Penal e a Constituição Federal, não gerando condições aos apenados as oportunidades de trabalho, afora o desrespeito à disciplina aplicada ali dentro. A pena, essa palavra pena, ela vem do grego e tem significado de inflição de dor física ou moral que se impõe ao transgressor de uma lei. No que diz respeito à pena restritiva de liberdade, esta tem como finalidade a punição e tem como objetivo principal conter e guardar o réu no sentido de preservá-lo até o momento dele ser julgado, podendo ser definida também como uma custódia de natureza cautelar, de caráter processual, pois apenas aguarda a decisão do seu julgamento. É uma forma de privação adotada pelo Código Penal, que consiste na restrição do direito de ir e vir, recolhendo o condenado em estabelecimento prisional com a finalidade de futuramente reinseri-lo na sociedade, bem como prevenir a reincidência. Tais penas previstas na legislação penal são pena de reclusão, aquelas de crimes mais graves, de detenção, aquelas em que o crime é menos grave, e prisão simples, que são as contravenções penais. O Código Penal brasileiro também prevê os regimes de cumprimento definidos como fechado, aquele que é feito em presídio de segurança máxima, semiaberto, aqueles estabelecidos em colônia agrícola, industrial ou equivalente, e aberto, que são as casas de albergado ou similares. No que diz respeito às penas restritivas de direito, são aquelas dotadas de duas características essenciais: a característica da autonomia e a da substitutividade. Dispõe lá no artigo 44 do Código Penal que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando presentes os requisitos legais, tendo como objetivo estabelecer toda e qualquer sanção a fim de evitar o cárcere, ou seja, a privação da liberdade. Existem três teorias referentes à aplicação da pena. A primeira teoria é a teoria absoluta ou retributiva, que diz respeito que para este grupo que trata dessa teoria, a pena é uma resposta do Estado quanto ao ato delituoso praticado pelo agente
para estes estudiosos, o Estado ele não se preocupa com a readaptação social do infrator da lei penal. Pune-se simplesmente como retribuição à prática do ilícito penal. A segunda teoria é a teoria a teoria relativa ou preventiva. Os estudiosos dessa teoria, eles já se preocupam um pouco com o apenado, como forma de prevenção, e que tem como finalidade a pena consistir em prevenir, isto é, evitar a prática de novas infrações penais e, segundo esses estudiosos, é irrelevante a imposição de castigo ao condenado e que tem como fito evitar futuras ações puníveis. A terceira e última teoria é a teoria mista, aquela teoria unificadora ou eclética. É a teoria mais atuante atualmente em todo o mundo, pois esta teoria ela une as duas outras teorias anteriores, fazendo com que o agente seja punido pelo mal que causou, mas também que seja aplicado a prevenção para que ele não cometa outro delito novamente, tendo como objetivo os fins da reeducação do criminoso. De forma que o Estado ele deve mostrar o seu poder punitivo aos que praticam o mal contra a sociedade. No entanto, também deve haver um caráter preventivo para evitar a reincidência, ou seja, um novo crime, né? O Instituto da Pena, ele deve ser o de recuperar o detento para que possa conviver novamente junto à sociedade sem cometer a reincidência, através da restrição da liberdade do agente por tempo determinado, e pode ocorrer mesmo antes do trânsito em julgado de uma sentença, como uma forma de trazer maior segurança na investigação e de preservar a veracidade dos fatos. Quanto ao aspecto da não observância dos direitos humanos, dos direitos fundamentais dentro das instituições prisionais, o que se verifica é a incompatibilidade entre a pena privativa de liberdade e os direitos humanos. Haja vista que a prisão afeta substancialmente a dignidade humana, uma vez que os cidadãos encarcerados neste sistema punitivo, na realidade, nem sequer são considerados humanos pela forma como são tratados. O mínimo que o Estado deve fornecer ao detento é o que dispõe a Lei das Execuções Penais, lá no seu artigo 12 e 25, tais como assistência material, alimentação adequada, vestuário, instalação de higiênica, assistência à saúde, assistência jurídica, aqueles que não têm recurso financeiro para constituir advogado, assistência religiosa, prevalecendo a liberdade de culto, a assistência educacional, abrangendo a instrução escolar e a formação educacional, a assistência social, como acompanhamento de exames clínicos, a observância no cumprimento final da pena, e se tem capacidade de voltar para conviver com a sociedade, que é de suma importância. O que se vê hoje nos presídios é que tem muito apenado que já cumpriram a pena e continuam lá ainda presos. Haja vista que
Em nossa Constituição Federal de 88, esse artigo 5º, ele garante aos cidadãos a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito, a segurança e a propriedade, o que não deve ser diferente para os sentenciados, visto que a pena não é mais um puro e simples castigo. Hoje, a função da pena é recuperar, ressocializar, reintegrar o infrator. Os meios de comunicação pautam constantemente sempre sobre os fatores tais como precariedade dos presídios, superlotação dos presídios, fuga de preso, motins, rebeliões, agressões e desrespeitos às garantias dos encarcerados. Para concluir, vamos afirmar que todo ser humano, mesmo que tenha ele cometido um delito, ele deve ser tratado com dignidade e respeito, pois, pelo descaso do poder executivo, que faz com que a reintegração dos apenados seja apenas uma utopia. Cabe à sociedade buscar caminhos para a reintegração do apenado na sua comunidade, onde efetivamente serão tratados com respeito e dignidade. Vamos ficar por aqui, já demandam 16 minutos. Espero ter contribuído com todos vocês e em uma próxima atualização nós estaremos falando de uma questão muito polêmica que diz respeito à LGBTfobia no Brasil e as disputas pelo poder. Forte abraço a todos e até uma próxima atualização.